Então, galera, eu estou fazendo esse vídeo aqui para explicar a respeito do funcionamento da pontuação e da premiação do circuito de Itu, porque houve um erro. Esse erro foi informado para a organização constatou o erro, os atletas foram informados e por conta de algumas pessoas que, no caso, não entenderam o regulamento e se negaram a desfazer esse mal entendido que poderia ter sido resolvido ali mesmo na hora, e também acho que se julgaram acima do regulamento. Então vou estar explicando aqui como funcionava a pontuação e como funcionava a premiação. Acho que todo mundo recebeu esse documento aqui, que no caso é o documento final do circuito. Aqui tem tanto geral final, categorias final, equipes e resultado da última etapa. Então primeiro eu vou estar explicando como funcionava a pontuação e como funcionava a premiação. Então ao final de cada etapa, no caso aqui teremos resultado 8, que seria a oitava etapa, todos os atletas que concluíssem a prova, eles recebiam essa pontuação aqui por categoria. Pontuação por categoria. Todos. Terminou a prova, recebia essa pontuação. Nessa pontuação por categoria, só é levado em conta as pessoas da sua faixa etária. Então, no caso aqui, a Giovana foi a primeira da 30-39. A Miriam foi a primeira da 40-49, a Vanéia foi a segunda da 30-39, a Maria foi a terceira da 30-39 e a Elineide foi a segunda da 40-49. Ou seja, então primeiramente era pontuado pela categoria, ou seja, pela sua faixa etária. Porém, havia também uma pontuação geral, que é essa daqui, pontuação geral. Quem recebia essa pontuação geral? Todos os atletas que concluíssem entre os 20 primeiros, ou seja, que, como vocês podem ver, do primeiro ao 20º, eles recebiam essa pontuação, que era denominada pontuação geral, que no fim do circuito ia definir quem foram as 5 melhores atletas do circuito. Esse era o esquema da pontuação. Agora, a premiação. Como funcionava? No fim de cada etapa, as 5 primeiras colocadas, elas eram premiadas como geral. Então, a Giovana recebia a medalha de primeira geral, a Miriam segunda, a Vanéia terceira, a Maria quarta e a Erineide quinta, como ocorreu nessa quinta etapa. Essas 5 foram classificadas como geral nesta etapa e receberam a sua premiação como geral. Sendo assim, como, por exemplo, aqui, essas 5 já foram premiadas, elas saíam da categoria. Então vamos supor, agora, seguindo aqui, no caso a sexta colocada seria a Zilda. Ela é considerada a primeira da faixa 40-49. Porém, ela recebe apenas 20 pontos. Por quê? Porque antes dela chegaram tanto a Elineide quanto a Miriam. A Miriam primeiro, a Elineide segunda e a Zilda terceira. Então ela está recebendo a medalha de primeiro lugar da categoria 40-49, porém a pontuação dela permanece 20. Por quê? Porque na verdade ela foi a terceira da faixa da categoria dela. E o mesmo acontecia com todas as atletas. Por exemplo, a Arlete ela foi considerada e recebeu a medalha de primeira da faixa 30-39. Mas se a gente for ver aqui, ó, a Giovana, a Vanéia e a Maria são todas da categoria dela. Então, na verdade mesmo, a Arlete ela foi a quarta colocada, sendo assim ela só recebia 18 pontos. E assim foram ao longo de todas as etapas. Então não importasse se, por exemplo, nessa etapa a atleta tivesse entre as
as 5 e depois na outra etapa ela não tivesse, o que não podia acontecer era dela receber 2 premiações. Então, no caso, toda vez que ela recebesse como geral, ela saía da categoria. Isso nas etapas. Então, sendo assim, se ela saía da categoria, a próxima colocada subia uma. Então, quem era, por exemplo, a segunda colocada passava a ser a primeira. Porém, como aqui no exemplo, ela só recebia a pontuação referente à sua categoria. Certo? Isso seria a pontuação e premiação. Agora falando no intuito geral, que seria o final, que premia as melhores atletas do ano e as melhores atletas da categoria. Então, antes de começar a fazer a premiação das categorias, era feita a premiação geral. Ou seja, aquela pontuaçãozinha que era válida do primeiro ao 20º durante as etapas ao longo do ano. E aqui também, por exemplo, havia esse bônus aqui que era dado para quem completasse todas as etapas. Que nem aqui a Arlete mesmo, ela participou de todas as etapas, ela ganhou um bônus extra de 10 pontos. Por esse ranking geral, então o que era feito? Tirava essas 5 atletas das suas categorias. Então, Giovana, Arlete, Maria e a Vanéia, elas eram todas da 30-39. Então, se a gente vir aqui na categoria 30-39, você pode ver que Giovana, Arlete, Maria e Vanéia, elas foram retiradas da categoria. Por quê? Porque, segundo o ranking geral, elas vão receber a premiação geral, porque elas obtiveram a melhor pontuação. Sendo assim, retirando essas daqui, quem é considerada a primeira da faixa 30-39, no caso é a Neuza, depois Carol, Cibele, porque essas foram retiradas das suas categorias. Agora aqui no caso, a Miriam, que no caso aqui foi a 4ª geral, ela era da categoria 40-49. Então, se a gente for aqui na categoria 40-49, você pode ver, ela foi retirada da categoria. Sendo assim, tirando ela, quem é a melhor colocada na faixa 40-49, no caso é a Erineide. Ou seja, a Erineide terminou o circuito com 136 pontos. E depois, no caso, vinha a Zilda com 122 e assim por diante. Então não tem complicação. No caso, toda vez que o atleta, no caso, é feita essa premiação final, os atletas que entram no geral é retirado da sua categoria. Então, assim, os atletas que são seguintes a esse assumem a posição. Ou seja, aqui no caso, sem sombra de dúvida, a Erineide, no caso, ela era a seguinte e seria campeã da sua categoria. Por quê? Aqui, perante o ranking geral, ela finalizou o circuito em 6º lugar. Sendo assim, ficou fora dessas 5 primeiras que foram premiadas, o que faz dela campeã da categoria. E é isso aí.